Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Canciano, do Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. E Davi da Silva, Barilanches Tabuão. Olá, muito prazer, novamente. Juntos vamos levar para vocês os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Estamos de volta e já vamos iniciar nosso programa de hoje com os principais destaques desta semana. Câmara e Prefeitura têm readequações em cargos, salários e demissões. Cerca de 26 funcionários vão ser demitidos na Câmara Municipal. E a Prefeitura Municipal, cerca de 600 funcionários poderão ser demitidos. É os assuntos dos nossos destaques, agora de Adilson Oliveira. Vamos falar sobre uma ocorrência com uma criança de 5 anos, autista, que teve uma queimadura no rosto de uma funcionária da Escola de Educação Infantil. E a questão é que a mãe não foi comunicada da ocorrência pela escola. Agora os destaques de Davi da Silva. Nós vamos completar uma informação da edição anterior, que eu falei do patrimônio de candidatos a deputado estadual. Hoje eu vou falar dos candidatos a deputados federais aqui em Taboão da Serra e também trazer um assunto, apesar de estar uma quinta-feira bem bonita, um assunto tenebroso, que é a situação do cemitério de Taboão da Serra, que vem perdurando de secretário a secretário. Temos denúncias do mês de março que se repetiram no mês de agosto. É uma situação insustentável. Fique até o final, é o que você vai ficar sabendo agora. Ok, então, para iniciar nosso programa de hoje, nós vamos iniciar com o meu destaque. Prefeitura e Câmara Municipal. Prefeitura deverá ter aproximadamente 600 funcionários, devem ser demitidos de acordo com o Ministério Público. Mas antes, a Câmara Municipal já aprovou o projeto, já vai estar em vigor a partir de 1 de setembro e também 26 funcionários LNs vão perder o emprego na Câmara. Nós vamos começar então pela Câmara Municipal. Várias readequações foram feitas entre salários, entre cargos e passa você aí, ó. Vereador vai ter 13º e abono de férias. Começando então pela Câmara, Adilson. Nós vamos estudar a constitucionalidade disso, né? Mas o vereador vai ter agora abono, vai ter 13º, Adilson? Eu até pedi para você repetir essa informação que realmente causa espanto, não é? Porque vereador não é servidor público para ter 13º salário e para ter abono de férias. E o que chama atenção na lei aprovada por unanimidade pelos vereadores é que é uma linha fininha que quase não dá para ver na lei, né? Você conhece aquela famosa letra pequenininha do contrato, né? O PROCON sempre fala, né? Cuidado com as letras miúdas. Cuidado, né? O artigo 6º, parágrafo 7º, né? Os vereadores farão jus a partir da legislatura seguinte a que suceder o início da vigência desta lei ao 13º salário e abono de férias correspondentes aos seus vencimentos. Não é? Então quer dizer que, além do salário, os 12 salários ou 12 vencimentos, né, sendo que em janeiro e em julho os vereadores têm férias, né? Além desses 2 vencimentos, ainda vai ter o 13º e o abono de férias. Não é? Só para lembrar que os vereadores ganham cerca de R$10.000.
então vou ter mais duas vezes esse valor de R$ 10.000 para colocar no bolso à custa de você, contribuinte de Taboão da Serra. E aí eu pergunto, será que os vereadores fazem jus a esse valor a mais na conta bancária? Lembrando que da próxima legislatura não podemos deixar de dizer que essa lei foi aprovada para a próxima legislatura. Davi da Silva, antes de entrar nas readequações de cargos e salários, vereador tem 13º abono, doutor. O fato de várias câmaras aí pelo Brasil afora também cometerem esse descalabro, conceder a si próprio um 13º salário sem ter relação trabalhista, né? Porque o 13º salário é um direito de trabalhador. Não que o vereador não trabalhe. O problema é ver a legalidade dessa lei. O que complica muito, e inclusive ontem eu resgatei uma postagem que eu fiz, semana que vem vai fazer 10 anos que a Câmara de Taboão sentou com promotor, com promotora, é bonito o termo, né? Ajustamento de conduta. Assinaram no dia 10 de setembro de 2012. Guarda essa data. 10 de setembro de 2012. E agora, no dia 24 e 25 de agosto, na verdade foi no dia 25 que eles acabaram, com uma longa agonia, né? Era sessão atrás de sessão, o tempo maior era em reuniões veladas, secretas lá na sala de reuniões, e acabaram votando. Isso é certeza, viu, companheiro? Está em moda para companheiro, mas eu digo, meus amigos aqui de bancada, é inconstitucional. E vai ser derrubada, assim como foi derrubado aquilo que os vereadores se davam o direito de frequentar congressos. É mais uma maneira de avançar no dinheiro público. Se eles merecem isso ou não, aí é outra avaliação. O que a gente pega é que é ilegal esse parágrafo 7º, a letra miudinha. E agora nós vamos entrar, segundo a consulta nós fizemos na assessoria de imprensa da Câmara Municipal, essas emissões devem acontecer, agora que foi sancionada a lei já, deve acontecer amanhã, no máximo, segunda-feira então. Então agora vamos dar uma passada sobre as readequações de cargos e salários na Câmara Municipal. É muito extensa, foram readequações de vários cargos, nós vamos dar aqui uma pequena noção do que aconteceu para vocês, tá? É uma pequena noção que a gente vai dar. Foram readequados cargos, salários, na minha avaliação, foram criados mais caciques do que índios aqui, e nós vamos dar uma pequena noção para vocês. Adilson Oliveira. Não, a questão de chefe de gabinete, por exemplo, né? O chefe de gabinete, aquele assessor mais direto do vereador, aquele que cuida do gabinete, ele estava ganhando até agora R$ 9.150. Vai passar a ganhar R$ 13.153. Vou deixar por fora os centavos. Então, são cerca de, quase exatamente, R$ 4.000 a mais, né? Vai ganhar mais até que o vereador. Isso salário. Pode... Márcio? Olha, se fosse ver, porque todo salário tem o seu cargo e as suas responsabilidades do cargo. Um chefe de gabinete não tem mais responsabilidade que o vereador. Não tem. Como vereador, o voto dele é um valor de um voto, né? De aprovação ou não de leis. Não se pode comparar com o chefe de gabinete que obedece ordens do vereador, né? Então, vamos pesquisar, nós vamos dizer aqui, acho que a cidade de Taboão da Serra é uma das únicas onde o chefe de gabinete ganha mais que o vereador, certo? E tem também assessor de gabinete, né? O assessor de gabinete é um outro cargo alto, o assessor ganhava, ou ganha até agora, R$ 6.650, vai passar para R$ 10.437. Quase R$ 4.000 também, arredondando, R$ 4.000 a mais vai ganhar esse assessor, né, que seria o cargo abaixo do chefe de gabinete. Também está um valor, né, absurdo, né, um aumento de R$ 4.000. O servidor público, né, recebeu proporcionalmente esse aumento, né, no Lerite, Davi?
ao invés de adequar a conduta, né, eles acabaram auto-beneficiando-se, porque ao conceder, né, esse valor considerável, um salário que boa parte da população brasileira não alcança, um salário na casa aí dos 10 mil reais, e eles vão formando verdadeiras castas, né? Para você ver a questão do ajustamento de conduta e uma coisa que eu consideraria como reincidência. Em 2012, nesse período de 2012 até 2015, foram feitas as readequações sugeridas pelo Ministério Público na Câmara de Taboão em setembro de 2010. Quais eram os vereadores que naquela época acompanharam toda essa reestruturação e que estão hoje na Câmara, né? Nós temos 7 pessoas que acompanharam todo esse processo de readequação. E 10 anos depois, esses 7 vereadores estão concedendo-se determinadas vantagens. E o mais grave que para você ver, hoje nós estamos gravando esse programa no dia 1º de setembro. Essa lei foi votada no dia 25. Até o momento, a Câmara Municipal, a presidência não preparou um material jornalístico explicando para a população, olha, foi isso que nós votamos. Porque lá no dia que eles falaram, vamos votar em bloco, aí vai no painel, ninguém faz encaminhamento de votação, ninguém explica. Até mesmo nós, você olha aqui, ó, a parafernália de número que tem. Eu ainda não me sinto pronto para colocar para o leitor do blog, olha, foi isso exatamente que eles votaram. Vai ficar para outra edição. Mas você pode entrar no Jornal Atual, no blog Aliança Blog. Sim, a partir de hoje à noite já vai estar tudo... A gente se compromete a você, telespectador, para explicar para você. É você que está pagando isso. Nós estamos tentando decifrar através de um projeto de lei, tá? E o chefe de gabinete recebendo R$ 13.153. O funcionário ganhando mais que o patrão. E ele está entre os maiores salários da cidade de Taboão da Serra, hein? Ele está entre os maiores salários. Vai ter gente desistindo de ser candidato. Eu quero ser chefe de gabinete. Exatamente. Então, Márcio, essa lei complementar número 11, guarde esse número, né, para você depois, né, pacientemente olhar com calma todas essas alterações. Essa lei também cria alguns cargos que eu chamaria a atenção, por exemplo, o supervisor de vantagens e benefícios, né? A gente precisa ver o que seria isso, mas tem outros cargos aqui interessantes. Por exemplo, questão de protocolo, serviços, ou melhor, chefe de serviços gerais de manutenção predial foi criado, e também de cerimonial, né? Que acho que são cargos dispensáveis, né? Não tem tantos eventos que a Câmara promove para ter um cargo específico. Eu chamo a atenção que tem outras câmaras que é o próprio corpo regular da Câmara que cuida da preparação desses eventos. Então são cargos, a meu ver, supérfluos e com valores altos dispensáveis. Vamos pular para a prefeitura. Agora nós vamos então, no meu segundo destaque, nós vamos dar uma decisão do Conjur, tá certo? Não é do Conjur, é uma decisão do Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça publicado no Conjur. Os dados são do Conjur que a gente vai te dar agora. Os dados, nós não vamos te dar um panorama geral, mas aproximadamente 600 funcionários deverão deixar a prefeitura, ou seja, deverão ser demitidos. Vão haver várias adequações de cargos, vão ser muitos concursos públicos e, segundo o Ministério Público, vai ter que demitir aproximadamente 600 funcionários públicos, que eles não vão fazer até a eleição, claro, evidentemente que até a eleição não vai ter essas demissões, mas a Dilson está aí, decisão do Ministério Público, não vai ter, tem que cumprir, né? Na verdade foi uma ação proposta pelo Ministério Público em segunda instância, né, que é a Procuradoria-Geral de Justiça, e o Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura corte entre 600 e 800 cargos
né, que foram criados indevidamente. Né? Tem gente que é assessor, tem gente que está em cargo que não deveria estar, né? Que cargo que deveria ser preenchido por meio de concurso, mas tem um livre nomeado que foi colocado lá quando não deveria estar preenchendo esse cargo. Então, em torno de 600 a 800 cargos deverão ser cortados. A gente tem falado aqui, nas últimas edições, né, que a prefeitura vira um cabide de emprego. Né? É filho de secretário, é nora de secretário, né? É mulher de vereador de outra cidade, né, que são empregados na prefeitura. Aqui virou uma festa, né? Um cabide de emprego, e aí as obras não saem do esqueleto, né? Não são retomadas as obras, os serviços não funcionam direito. Por quê? Geralmente porque tem pessoas desqualificadas ocupando cargos que deveriam ser preenchidos por pessoas até de nível, né? Que tem capacidade técnica para tocar o serviço. Interessante notar que, enquanto os vereadores ficavam lá, né, numa guerra velada, a demora de votar a lei complementar número 11 não é tanto pelo que o Ministério Público recomendava, não. É que tem uma guerra surda lá de briga pelo poder, está em voga aí a eleição do novo presidente da Câmara e tal. Mas quando a coisa tem que ser decidida, no mesmo dia 24, que eles estavam lá cozinhando o galo, aqui na Câmara de Taboão, no mesmo dia 24 de agosto, o Tribunal de Justiça, né? Agora já é uma decisão judicial, está tomada, e o prefeito Aprígio vai ter que chamar todo o seu corpo técnico, falar, onde tem determinados livre nomeados, a gente vai ter que abrir o concurso para colocar um funcionário de carreira. Secretário nomeado, filho e nora, é demais também. Vereador negociando cargo para mãe, para companheira, para companheiro, para parente, é uma bagunça. Primeiro, só passar para o nosso amigo que está nos acompanhando, só um trechinho da decisão do desembargador Moacir Pérez. Ele diz assim, abre aspas, os cargos comissionados, ora impugnados, se destinam à execução de funções técnicas que deveriam ser exercidas por servidores de carreira, por não se referirem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Só nessas 3 situações é que o prefeito pode colocar um comissionado lá. Mas não é o caso, a maioria desses cargos que estão irregulares. Então, agora nós vamos para... Essa foi... A gente tentou dar a lei é muito também, não temos em mãos, mas tentamos dar para você alguns detalhes. É que nós recebemos hoje pela manhã o site Consultor Jurídico, ele disponibilizou o acórdão, né, a decisão judicial. Então, hoje à noite a gente vai trabalhar e vamos amanhã no Jornal Atual, no blog Barilões de Taboão, no Verbo, você vai ter os detalhes, as minúcias da decisão. Permita só concluir essa questão de cortes de cargos, tanto na Prefeitura como na Câmara. Ainda voltando à questão da Câmara, só para concluir, eu perguntei, em nome dos colegas aqui do Roda de Fogo, a 3 vereadores sobre o que eles acham de criarem o 13º. Como eles se sentem, ter 13º e abono de férias para a próxima legislatura, mas potencialmente eles são candidatos, né, para a próxima legislatura e estariam recebendo esses valores. Eu perguntei para o vereador Anderson Nóbrega, do MDB, que é quase um líder do governo Aprígio na Câmara, portanto que ele defende o prefeito. Perguntei para a vereadora Joyce Silva, né, que faz parte da mesa diretora, e perguntei para o presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, né, fiz a mesma pergunta. Qual o sentimento de aprovar o 13º salário e abono de férias para si mesmos? Ou seja, legislar em causa própria. Qual foi a pergunta, Davi? Resposta que você quer saber. Verdade, a resposta. É a mesma que eu estou dando. Não tem resposta, ou seja, eles ficaram caladinhos, do mesmo jeito que eles ficaram essas 3 semanas calados, sem dar
uma explicação sobre uma aprovação tão importante. E o que os outros jornais não falam, a gente te conta. Próximo destaque, então, Adilson Oliveira. Meu próximo destaque é em relação a uma criança de 5 anos, autista, né, matriculada numa EMI Maria Cebolinha, no Jardim Record. No Jardim Record. A criança, a mãe pediu para que a criança tivesse todo o cuidado, né, dos profissionais da educação, né, como toda mãe preocupada com o seu filho faz. Mas o que aconteceu é que a criança chegou com uma marca vermelha no rosto e a mãe perguntou: o que foi isso, meu filho? Falaram que ele falou que foi queimado com cigarro. Uma funcionária da EMI queimou um menino de 5 anos na escola. Bom, primeiro eu me perguntei como é que um funcionário queima uma criança, né, com cigarro. Fiquei me perguntando. E o que mais chama atenção é que a escola, a direção, não comunicou a mãe, os pais da criança. Deveria ter comunicado: olha, aconteceu isso, até para dar uma satisfação. Mas a mãe é que percebeu e soube através do filho o que tinha acontecido. Né? E não foi a escola, não foi a diretora que informou, não foi a Secretaria de Educação, que a mãe também procurou a Secretaria de Educação para saber o que tinha acontecido. Só falaram que vão apurar, né? Quando já deveriam ter informado sobre o que aconteceu. Diante dessa situação inadmissível, a mãe fez um boletim de ocorrência, né, e vai levar até as últimas consequências o que foi feito, o tratamento que foi dado para o filho dela nessa escola. Sem comentário. Aliás, são 2 infrações em uma, né? Porque existe a proibição de fumar em órgãos públicos. Você não pode fumar dentro da prefeitura, não pode fumar em posto de saúde. E agora é tão absurdo que a gente espera as apurações que o Adilson certamente vai fazer. Vamos Né? acompanhar. Vai até a escola lá, fazer todas as apurações. Porque é uma coisa tão estarrecedora que eu falo assim: olha, eu vou precisar, né, ter mais substância para acreditar no que eu estou vendo. Que outro assunto, do outro mundo, que não dá para acreditar, depois, ao final da edição, nós vamos pedir ao Márcio que coloque o vídeo de uma moradora que esteve no dia 18 de agosto no Cemitério da Saudade. E aí eu me lembrava que no mês de março, especificamente no dia 30 de março, um colega nosso que tem uma página no Facebook, que é o Grito, administrado pelo Zé Maria. Aí eu falei: peraí, essa reclamação não é nova. Aí fui lá, realmente, no dia 30 de março, foi feita a primeira denúncia. E aí, no dia, agora, recentemente, no final de agosto já, veio o diretor do cemitério convidando as pessoas para tomar café. Ó, vem tomar um cafezinho aqui no cemitério, vamos dar um rolê aqui para você ver o que tá bom. Aí veio uma nova avalanche de queixas de moradores. Para você ter uma ideia, foram 748 reclamações de munícipes. 748 pessoas dizendo da condição do cemitério. Uma delas, a que mais me tocou, foi uma moça que ela disse que ela sente remorsos por ter deixado a avó dela num ambiente tão degradado. Teve um outro depoimento tocante, uma moça que saiu chorando, uma mulher, uma senhora, compadecida de si própria. Ela falou: se eu tivesse dinheiro, eu levava minha mãe para um cemitério particular, porque ela não pôde fazer aquelas orações que a gente costuma fazer quando vai descer, né, para a cova, ou no caso do cemitério aqui, eles são colocados em gaveta. Por que ela não pôde se aproximar? Porque uma gaveta ao lado estava vazando chorume de cadáver. Você vai ver no vídeo. Os cadáveres, eles se decompõem, né, soltam todas as substâncias e aquilo tem que ficar trancado lá dentro. O pessoal vai lá, faz o reboque da tampa da laje de qualquer jeito, então fica um negócio horroroso, aquilo atrai mosquito, nuvens de varejeira, uma situação deprimente. E por que eu falei no dia 30 de março? No dia 30 de março foi quando saiu um secretário de manutenção para ser candidato apoiado pela máquina, exatamente no dia 30 de março.
Então, essa pessoa que hoje está andando pela cidade, olha, eu fui secretário de manutenção, no dia 30 de março ele não estava preocupado com o que foi denunciado do cemitério. Ele estava preocupado com o futuro político dele. E aí o que o Aprígio fez? Colocou o irmão, o senhor Valdemar Aprígio. Então, o problema de 30 de março, voltando no problema de dia 25 de agosto, é de lascar, é um assunto pavoroso. Você vai ver o vídeo e eu alerto já, né? Escolha uma determinada hora para ver, porque é incompatível. Pessoas que são muito suscetíveis, muito sensíveis, podem levar um susto muito grande. E não tem mais nada para falar, a não ser você olhar, né? Como dizia a Hebe Camargo, né? Felizmente, foto e vídeo não tem cheiro. É deselegante uma administração impedir que uma pessoa vá dar o último adeus àquele momento em que você vai se despedir, que nunca mais você vai ver a face do seu ente querido. O que pode ser isso? Falta de digestão, né? Tem um diretor lá... Falta de humanidade. Sim. Humanidade, falta de sensibilidade, falta de... Eu não vou falar vergonha na cara, porque aí seria exigir muito. Por que aquela área, por exemplo, mais ao fundo do cemitério, ao lado da administração, já estava meio largada, né? Há pouco tempo até uma moradora me procurou dizendo que ali não tinha, ou seja, era barro. Para chegar lá era capaz da pessoa escorregar e cair, né? E agora chega no ápice, né? Ou seja, eles não se preocupam em zelar pelo aquilo que pode ser conservado e chega no ponto de não cuidar da própria conservação, né, dos entes queridos que são sepultados no cemitério. E é só um cemitério em todo o município. Para a gente dar uma acelerada, o nosso horário é curto e a sua paciência também é preciosa, né? Eu só vou completar, Márcio, a informação da semana passada, nós falamos do patrimônio dos candidatos a deputado estadual, hoje nós vamos falar dos candidatos a deputado federal. Vou ficar devendo para vocês o patrimônio da candidata Eli Santos, que embora todo o vínculo dela seja lá com o Embu das Artes, ela é irmã do prefeito de lá, aliás, ex-prefeito de lá, o domicílio eleitoral dela é aqui, mas depois a gente providencia isso. O candidato Flávio Roberto Cassimiro, ele se apresenta, o nome de urna dele vai ver como Flávio da Tanato, é uma empresa de preparação de corpos para sepultamento. O Flávio disse que não tem patrimônio nenhum para declarar, não, disse que não tem nada, e ele tem uma experiência eleitoral de muito tempo atrás, no ano de 2012, ele foi candidato, ele era do PCdoB, lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Só que se você procurar Flávio lá, você não vai achar. Ele tinha o nome de guerra de Kiko. E ele teve 66 votos em 2012, lá no Rio de Janeiro. Outra candidata, faz tempo que eu não a vejo, uma amiga muito querida, Paula Barros. E ela foi candidata a vereadora aqui no ano de 2004. Teve uma votação muito, muito exígua, né? Mas está aí de novo pleiteando uma vaga de deputado. E a Paula, para quem não sabe, ela chegou a garota do Fantástico, quando, né, na juventude dela, então tá bom, já teve uma daquelas bonitonas lá do horário do Fantástico. E o Evilásio Cavalcante Farias, que já foi vereador, já foi prefeito de Taboão, já foi deputado federal. Em 2004 não está disponível a declaração de bens dele, quando ele se elegeu a primeira vez. Em 2008, quando ele se reelegeu prefeito, o patrimônio dele era de R$1.613.000. Atualmente, ele declara apenas R$76.000. Nós sabemos que isso é irreal. Porque se você olhar onde esse cidadão mora e o veículo com que ele... Só o carro deve... O carro já supera esse valor. Aquela velha maquiagem lá, mas... Fica aí liberado. O Evilásio falar, não, eu provo que eu tinha 1.900.000, perdi tudo, tenho 70 contos só na mão. Então, vamos que vamos. E o horário tá galopante. E hoje a gente vai dar rapidinho então os últimos destaques. Dilson Oliveira, os últimos considerações aí. Você quer mandar um recado? Só dizer para a mãe do garoto de 5 anos que nós vamos acompanhar. Eu ia completar, é um caso de polícia. Cobrar providência da Secretaria de Educação para cuidar mais das crianças dos moradores de Taboão da Serra.
Davi? Um destaque aqui é que nós já falamos lá para trás que uma lousa despencou em cima de uma professora, a professora Bruna, lá da escola Edson Mandela. E o acidente foi no dia 6 de junho. E o prefeito, com aquela rapidez típica dele, ele finalmente agora, no final de agosto, ele disse que está montado uma sindicância para ver por que aquela lousa caiu em cima da educadora. Um último destaque da minha parte é convidar a galera toda aqui e você a ir domingo lá no campo do Martinica, o Vumo, que é o time oficial lá do Parque Marabá, o meu bairro. Nós vamos disputar a finalíssima da Copa Martinica contra o time da Ponte Preta lá do Jardim Leme. Vai ser um domingo excelente. O Márcio, que é atleta ou esportista só? Esportista, os dois. Okay. Deve ser atleta igual o outro atleta lá. Okay, nós chegamos no final do programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e a gente já vai solicitando aí, você que é empresário, quem quiser colaborar, vai estar aí a chave Pix para você colaborar para que esse programa continue no ar toda semana, toda quinta. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Viu, Márcio? Só mandar um grande abraço ao nosso novo colaborador que cedeu espaço para o Roda de Fogo. Rapaz, isso é digno de aplauso. Okay. Nós estamos hoje gravando na Associação Músicos do Futuro, que vai ser um dos nossos endereços, até que, né, a gente tenha condição de se estabelecer num local físico e fixo. Mas o maestro Edson já pegou e falou, a casa de vocês a gente se sente bastante em casa. Agradecer ao maestro Edson, a Juliana Brise, e parabéns pela lembrança, porque são tantas coisas, né, que sim, sempre tem que ter um timoneiro. Todo barco precisa ter alguém. Então, muito obrigado. Até a semana que vem. Até a semana.